Eu tenho percebido que uma das maiores causas do nosso sofrimento é a nossa dificuldade em encerrar os ciclos, é a nossa dificuldade em olhar para os términos, para a morte. A causa da grande parte dos nossos sofrimentos mora no nosso apego. Apego às histórias, às pessoas, apego a uma maneira de ser, de estar na vida, apego a uma crença. Então, eu fui aprendendo que para poder diminuir um pouco o meu sofrimento e, e poder viver com mais leveza e com mais amor, com mais segurança em ser quem eu sou, eu precisava aprender a lidar melhor com a morte, com os fins, com os encerramentos. E o meu maior mestre sobre vida e morte é o meu corpo, que me fala que a minha natureza é cíclica, é impermanente, assim como a natureza de tudo que tem vida aqui no planeta Terra. E foi observando o meu corpo, os meus ciclos, quem era a Carita em cada fase do ciclo menstrual, que eu fui aprendendo aos pouquinhos a me conhecer e a respeitar os meus momentos de morte. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso para vocês. A menina, até a menarca, ela tem um movimento hormonal bastante linear, muito semelhante ao dos homens. E a partir do momento em que a primeira menstruação chega, ela passa a ser cíclica, ela passa a ser regida por uma dança de hormônios que vai mudando de semana a semana. E é justamente por ser cíclica que ela fica apta para trazer uma vida humana para o planeta Terra. Como se a natureza estivesse dizendo assim para a gente: é através dos ciclos, da vida e da morte, que a gente pode dar vida às coisas. A vida é sustentável porque existe a morte. A vida é sustentável porque ela é cíclica. E quando a gente se permite observar a cíclica, observar quais emoções e sensações e necessidades aparecem em cada fase do nosso ciclo, a gente vai sendo convidada a aprender a não ter mais medo de morrer. Isso não significa que a gente vai evitar as emoções decorrentes desses encerramentos, dessas pequenas mortes. Vem a tristeza, vem o silêncio, vem o medo, mas a gente não teme mais essas emoções, porque a gente aprendeu a dançar com a nossa ciclicidade. A mulher vive isso no próprio corpo, e aqui eu quero trazer um pouquinho sobre cada fase do nosso ciclo, para que fique bem claro como a gente é colocada nessa dança todos os dias, especialmente a partir da nossa menarca. O primeiro dia do ciclo de uma mulher é o dia que acontece o primeiro sangramento, quando cai a primeira gota de sangue. É o dia 1 do nosso ciclo. Nesse momento, a gente está exatamente no eixo de morte e renascimento, onde a gente está deixando embora, através do sangue menstrual, que é a escamação do endométrio, tudo o que eu não preciso mais, tudo que está pronto para ir. Essa é uma fase da ciclicidade onde os nossos hormônios estão bem baixos. Então é natural que a nossa energia também esteja mais baixa. A nossa capacidade cognitiva está reduzida, mas a nossa capacidade intuitiva ela está muito aflorada. E é um período maravilhoso para a gente poder se reconectar com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade e também com a nossa sabedoria. Quando passa o período menstrual, a gente vai tendo um aumento nos hormônios, especialmente no estrogênio, e esse estrogênio ele vai trazendo para a gente mais vitalidade, mais bem-estar, que nos lembra um pouco a fase ali da adolescente. Então, da menstruação até a ovulação, a gente passa por uma fase que é a nossa pré-ovulação.
equivale à lua crescente que está no céu. E a nossa seiva, a nossa energia vital, que antes estava baixa, começa a subir. E a gente começa a ficar mais criativa, mais perspicaz, mais atenta aos acontecimentos do nosso dia a dia. É uma fase muito gostosa para colocar os nossos projetos, os insights que apareceram para a gente lá na menstruação, para colocá-los em prática. Depois dessa fase da pré-ovulação, que equivale à lua crescente, também equivale à primavera nas estações, a gente chega na nossa fase ovulatória, que é o nosso pico hormonal. A nossa testosterona, o nosso estrogênio estão mais altos, a nossa libido também está mais alta. A gente está muito disponível e disposta a socializar, a interagir, como a lua cheia no céu. A gente está mais radiante, mais magnética, quase impossível a gente passar desapercebida em algum lugar quando está ovulando. A gente pode dizer que essa fase equivale ao verão nas estações do ano. Passada a ovulação, a gente tem um aumento na nossa progesterona, justamente para que, se houver a fecundação, a gente consiga sustentar esse embrião no nosso útero. Então é um momento de bastante calma. A progesterona ajuda bastante a manejar o nosso estresse, a gente dorme melhor, descansa melhor. E a natureza, mais uma vez, dando um show aí de sabedoria para que se conserve esse embrião no nosso útero. Depois desse período, né, de ovulação e após a ovulação, onde essa progesterona começa a subir, a gente começa a fazer um movimento de descida novamente, como se a gente estivesse saindo do verão e indo para o outono, nos preparando para desapegar do que a gente não precisa mais, deixando cair as nossas folhas secas. E então, mais uma vez, essa energia vital, essa seiva começa a descer. E aí, a nossa capacidade racional e cognitiva começa a diminuir, mas, por outro lado, a nossa intuição fica aflorada, porque existe uma conexão maior com as nossas raízes, com o nosso útero. É a nossa fase de maior alquimia, de maior poder de transformação das nossas dores, das nossas questões, dos nossos desafios. Os insights ficam muito aflorados. Só que, por outro lado, a nossa energia vital vai diminuindo, vai caindo. A gente precisa de mais sono, de mais descanso, até que a gente chega de novo no nosso inverno, que é o nosso período menstrual, que é a nossa lua nova. Aquela lua que está preta no céu, a gente quase não vê a lua nova. Que é um momento de recolhimento, de introspecção, e é um momento de morte, onde a gente não está mais disponível para o nosso entorno. A gente já não tem mais tanta energia para socializar, para sustentar os processos alheios. É o nosso corpo e a nossa própria natureza pedindo o descanso, o recolhimento, o silêncio, a introspecção. E é exatamente essa fase que a nossa cultura, que é uma cultura de muita produção, onde nosso valor está muito atrelado para o que a gente faz e não para o que a gente é, que fica tão difícil sustentar a nossa pré-menstruação e a nossa menstruação. Fica muito difícil entrar em contato com esse corpo e poder acolher as necessidades que surgirem dele. A gente geralmente se sente muito inadequada nessa fase, porque o nosso entorno está pedindo movimento, pedindo atenção, pedindo interação e o nosso corpo está pedindo outra coisa. E acaba gerando um conflito. E a gente vai desaprendendo a respeitar a nossa própria natureza para poder corresponder às expectativas da sociedade, da cultura, do que foi ensinado para a gente que é o adequado e que é o bom. E é por isso que as desarmonias femininas começam a aparecer. A irritabilidade, a dor de cabeça, as cólicas muito fortes, porque geralmente a gente não está respeitando essa fase de final de ciclo, esse encerramento. Quando a gente vai aprendendo a respeitar o nosso próprio corpo e morrer um pouquinho para o externo, para poder nos nutrir e viver internamente, a gente vai perdendo também o medo de encerrar
os ciclos que estão acontecendo fora, encerrar as relações que já não são mais saudáveis para a gente, encerrar um comportamento nosso que a gente sabe que está sendo destrutivo para a nossa saúde ou para a nossa saúde emocional. Então daí a gente consegue lidar melhor com essa morte, com os finais. E quando a gente lida melhor com a morte e com os finais, a gente consegue ter uma vida muito mais autêntica, muito mais rica de vida, porque a gente parou para analisar e para nos nutrir do que faz sentido para a gente. A gente não tem tanto medo da nossa individualidade, da nossa autenticidade e fica muito mais fluida a nossa existência aqui. Como um grande rio da vida, quando a gente não se permite parar na nossa pré-menstruação e descansar na nossa menstruação, a gente resiste a um fluxo natural e isso causa sofrimento, isso causa dor. E o contrário, quando a gente consegue respeitar as necessidades e o fluxo do nosso próprio corpo, a gente consegue fluir com esse grande rio da vida, com esse grande rio da ciclicidade, da impermanência. Então, eu convido vocês para acessarem também o meu curso Ciclicidade, a base do autoconhecimento feminino, que está disponível na plataforma da Nascida. E lá a gente consegue fazer um mergulho e dar uma atenção muito maior para cada fase, para cada aspecto dessa ciclicidade no corpo da mulher.